Salve, salve, meninos, meninas. Vem comigo, Papai Lucas na área. Mais um exercício. Vem, moço, pode vir, moço, vem comigo que isso aqui é muito bom. Bora lá então. Tchau. Um bloco de massa M encontra-se disposto sobre a parte inclinada de uma rampa, como mostra a figura abaixo. O conjunto move-se para a direita, aumentando sua velocidade com aceleração A. Então, obviamente, o bloco está escorregando nesse eixo, que eu posso nomeá-lo como eixo X. Obviamente, perpendicular a esse eixo X, nós temos aqui, o eixo Y. A aceleração, segundo o texto, está no eixo X. Tá? Então, se a aceleração está no eixo X, a força resultante no eixo X é igual a m vezes A, e a força resultante no eixo Y é zero. Ele fala, denotando como G o módulo da aceleração gravitacional local e desprezando-se qualquer tipo de atrito, não tem atrito, pode-se afirmar que o módulo da aceleração do conjunto, de modo a não haver movimento relativo entre o bloco e a rampa, deve ser qual? Então vamos lá. Eu quero saber, em outras palavras, o valor de A. Simples assim. Então, primeiro a gente precisa notar, as forças que atuam no bloco. Nós temos peso sempre, vertical para baixo. Nós temos a superfície da rampa, então sempre que tem superfície tem também força normal. Não existe atrito porque foi dito que não existe. Não existe tração porque não tem corda. Não existe força elástica porque não tem mola, nada parecido. Então as únicas forças que atuam no sistema são essas duas, o peso e a normal. E essas duas proporcionam ao corpo um movimento no eixo X. Agora, veja bem, a força normal ela está inteiramente descrita aqui no eixo Y, já a força peso não. A força peso está no meio do caminho, ela está parcela no eixo Y, que seria a minha componente PY, e a outra parcela ela está no eixo X, que seria a minha componente PX. Quem não está entendendo o que eu estou falando, assista a minha aula de vetores lá no Que Física, tá? Então veja bem, quem proporciona o corpo se movimentar no eixo X é a única força que atua no eixo X, o meu PX. Como ela é a única força que atua no sistema, ela é a minha força resultante segundo Newton. E força resultante é igual a m vezes A, tá? Então eu posso escrever diretamente que Px é igual a massa vezes aceleração. Agora, quem é Px? Px é a componente que está sem o ângulo θ. Veja bem, eu vou descrever para vocês esse vetor peso, Se eu fosse escrever o vetor peso, eu posso imaginar que meu PY se fecharia esse triângulo. Se aqui é alfa, esse ângulo de inclinação também é alfa. Então eu vou tirar esse triângulo. É como se eu tivesse um triângulo retângulo, no qual aqui eu tenho Px, aqui eu tenho Py, e aqui eu tenho peso, e esse ângulo é o alfa, que é 90 graus. Então, por definições trigonométricas, nós sabemos que seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, o meu Px é o peso vezes o seno de alfa. Mas é mais simples você lembrar assim. Segue a dica do Lucão, hein? Ó a rima, presta atenção. Segue a dica do Lucão, presta atenção. No eixo X é o peso que está descendo. Olha só a dica. No eixo X é o P descendo. Então, sempre que eu tiver o eixo num plano inclinado, o eixo X é o P descendo, P descendo, P descendo, P vezes seno. E P vezes seno é igual a massa vezes aceleração segundo Newton.
Peso todo mundo sabe que é massa vezes gravidade. Então vem comigo, leque-leque, olha só. Massa de um lado, massa do outro, vai embora. Sobrou o quê? Aceleração é igual a gravidade vezes o seno de alfa. Alternativa C de cavalo.